Irmãos, sem muitas delongas, quero convidar-vos nessa noite a abrirem juntamente comigo as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei. Ouve as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e desci sobre a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir ao Senhor nessa noite toda a inspiração divina do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Meu Deus, joga por terra toda oposição maligna do inferno, meu Pai, que tem se levantado para tentar impedir a exposição da Sua palavra. Meu Pai, nós te pedimos que a palavra ela venha fluir, meu Deus, livremente. Abre, Senhor, a minha mente e o entendimento dos meus irmãos para compreendermos a Tua palavra, porque as palavras, meu Pai, que estão escritas neste livro não são palavras, meu Pai, humanas, mas são palavras espirituais, e para isso nós necessitamos do conhecimento espiritual e da revelação divina do Teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, ó Pai, fale conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis tomar assento. Meus queridos, nós acabamos de fazer a leitura de um texto magnífico, maravilhoso, do Senhor, Ele mostrando para Jeremias algo extraordinário. Nós sabemos que quando nós temos, meus queridos, visão de Deus, aquilo que parece natural, Deus nos mostra coisas sobrenaturais através de lições que nós vemos, que nós passamos, que nós estamos presentes em nossa vida. Aqui o Senhor ele deu uma visão para o profeta Jeremias de algo natural, de algo que acontecia no dia a dia, de um trabalho que um oleiro fazia. Jeremias estava sempre acostumado a ver uma pessoa trabalhar, com vasos de barro, trabalhando ali o barro na roda, fazendo vasos, instrumentos ali feitos com barro. Mas nesse dia o Senhor, ele quis falar de maneira diferente com o profeta. A Bíblia diz que o Senhor, ele mandou Jeremias descer à casa do oleiro. Jeremias, talvez naquele momento, ele ouvindo o Senhor dando-lhe essa ordenança, ele descendo à casa do oleiro, ele pode ter pensado: o que Deus quer falar comigo? O que o Senhor quer me mostrar? Por que o Senhor está me mandando descer à casa do oleiro? Por que o Senhor me mandou ir para o monte? Por que o Senhor me mandou ir para outro lugar? Deus, ele fala conosco no lugar a qual Ele quer e na hora que Ele quer. E quando o Senhor nos faz uma convocação, um convite para poder falar conosco, o nosso dever é estar disposto a colocar-se de prontidão para poder ouvir a voz de Deus. Meus queridos, às vezes nós perdemos a oportunidade de recebermos uma lição da parte de Deus, porque nós muitas das vezes fazemos oposição, questionando os planos de Deus, questionando as ordens de Deus, perguntando: Senhor, por que assim ou por que assado? Não dando ouvido e crédito à ordem do Senhor. Mas Jeremias, como um profeta, um servo obediente, ele desceu à casa do oleiro e ele viu algo muito simples. Naquele momento, na visão humana, ele viu o oleiro na sua roda, trabalhando ali um vaso de barro. E Jeremias, olhando o trabalho daquele oleiro, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ali falando com Jeremias, Jeremias notou algo diferente. Que aquele vaso, ele se quebrou na mão do oleiro.
naquele momento que o vaso se quebrou na mão do oleiro, eu já posso, conjectura minha, imaginar naquele momento, ali o Senhor abrindo o entendimento de Jeremias para poder compreender o que significava aquele vaso quebrar na mão do oleiro. Então a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele disse para Jeremias: assim sois vós na minha mão. Deus, ele comparou ali o povo de Israel, comparou aqueles que creem no Senhor como um vaso de barro. Por que um vaso de barro? Nós sabemos que um oleiro, quando ele faz a preparação para colocar o vaso, o barro ali na roda para preparar um vaso, exige primeiro toda uma preparação para poder fazer aquele barro. O oleiro, ele não simplesmente pega um barro qualquer, pega uma areia, uma barra, uma terra, uma água qualquer e faz ali um vaso. Porque ele não consegue dar formato, mas não. O oleiro, ele separa uma terra específica, separa uma argila específica, ele peneira aquela terra, ele prepara aquela terra, para depois ele fazer aquela massa, para então, enfim, colocar na roda, para começar a realizar o seu trabalho. Meus queridos, nós outrora éramos assim, éramos informes, sem aparência, não tínhamos nada que nos considerava especial, era o que? Apenas terra, apenas areia, apenas entulho. Mas o Senhor ali pegando-nos, como vasos, nos fez ali como barro, ou seja, preparação. O barro aqui é a simbolização de uma preparação da vida. Ou seja, o oleiro, quando ele vai fazer um vaso, ele prepara, ele faz toda aquela preparação. E ele ali fazendo aquela roda, ele viu que o vaso estava começando a ficar bom, estava começando a tomar forma. Mas Jeremias, observando aquele vaso, ele viu que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Mas nós podemos observar algo interessante. Aquele oleiro que é a representação do nosso Deus, a representação do Espírito Santo, ele não pegou aquele vaso e jogou fora e disse: não, vou pegar outra terra e vou fazer um vaso melhor do que esse. Não, eu vou lançar fora esse vaso, eu vou lançar fora esse barro, porque para mim não presta. Não. A Bíblia diz que o oleiro, ele preparou novamente aquele vaso e começou a fazer conforme o que parecia bem aos teus olhos. Talvez você disse para você mesmo: não, da forma que eu estou já está bom. Eu já sou um crente, sou dizimista, eu oro, eu jejuo, eu dou esmola para os mendigos, eu ajudo as pessoas. Mas o Senhor ainda sabe que há algo para poder ser melhorado em mim e você. Então nós vimos, meus queridos, que aquele vaso se quebrando, o Senhor, ele começou a moldar novamente, fazendo como que seria bom, de acordo com aquilo que ele achava bom, que parecia bom aos teus olhos. Há muitos de nós, meus irmãos, que no decorrer da caminhada cristã, nós nos quebramos. Esse quebrar significa talvez você ter tropeçado de alguma forma, talvez você tropeçou em algum pecado, talvez você tropeçou de alguma maneira que aquilo dali te colocou ali novamente no pó. De alguma maneira que aquilo ali trouxe sobre você uma acusação. Talvez você pecou em alguma área, sofreu algum mal e Satanás hoje está te acusando. Satanás está te apontando. Vendo você, ele vai: está vendo, você é um vaso de barro quebrado, não tem mais jeito. Meus irmãos, porque o Senhor usa a representação de um vaso de barro. O vaso de barro, ele pode novamente ser moldado. Enquanto ele não é levado no fogo, há maneiras ali dele poder ser maleado. Maneiras ali que pode se trabalhar novamente. Se quebrar, o oleiro, ele vai lá, tira uma impureza. Se tiver alguma areia maior, ele tira. Se tiver alguma brita, pedra, qualquer impureza, ele vai tirando, vai moldando, vai lapidando, vai fazendo aquele vaso se tornar perfeito, para até então ele ser levado no fogo. O fogo, meus queridos irmãos, ele pode nos trazer duas consequências. A primeira consequência é condenação. A segunda consequência, aprovação. Nós sabemos, meus queridos, que a Bíblia vai nos dizer que as nossas obras, naquele dia, elas passarão pelo fogo. Se queimar, ou seja, elas serão como palha, ou seja, não foram aprovados. Mas se resistirem, foram o quê? Aprovadas. Da mesma sorte, meus queridos, tem uma segunda fase da preparação que nós podemos compreender nessa vida, neste tempo, que nós ainda vamos
nos quebrar por muitas e muitas vezes. Talvez você se quebrou mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 mil vezes, mas o Senhor não te lançou fora. Sabe por que você está aqui nessa noite? Deus manda dizer para alguém aqui que Ele ainda não desistiu de você. Ele ainda tem obra na sua vida. O Senhor ainda tem trabalho para poder fazer na sua vida. O Senhor ainda tem como moldar você, tem ainda como te fazer perfeito. Porque nós somos imperfeitos. Nós ainda estamos presos em um corpo imperfeito. Um homem santo, apóstolo do Senhor, ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Esse homem era o apóstolo Paulo. Olha quem foi Paulo. Sofreu açoites, acusações, prisões. Um homem que padeceu muitas aflições por amor do Evangelho. Disse essas palavras. Quem dirá nós, vivendo neste século presente, cheio de imoralidades, homicídios, violência, corrupção no nosso cenário político, enfrentamos, vemos tantas coisas, e nós também estamos sujeitos a estas coisas. Mas nós temos que nos disponibilizar, deixar o oleiro nos moldar, deixar o oleiro trabalhar em nós. Meus irmãos, o vaso, quando ele é preparado, ele tem que ser amassado. E se o Senhor nos amassar, em algumas áreas vai doer. O Senhor vai tocar em áreas, vai machucar. Mas é para o seu bem. O Senhor ele vai tocar em áreas, se você falar: o Senhor, aqui está doendo, não toca aqui não. Mas o oleiro está dizendo: eu tenho que trabalhar aqui. Eu tenho que tirar a impureza daqui. Eu tenho que peneirar dali. Eu tenho que melhorar aqui. Porque eu quero te fazer perfeito. O Senhor ele quer nos moldar, porque a Bíblia nos diz que nós temos que alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é a estatura do varão perfeito? É Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que a luz do justo, ela é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu já usei bastante essa ilustração, meus irmãos, que quando o sol, por volta das 5:30 da manhã, ele aponta no horizonte, a gente vê só a pontinha dele. O sol, como é o céu, começa a clarear. Nós conseguimos observar ali aquela luz ainda que fraca. Mas quando dá o meio-dia, como que aquele sol fica? Fica radiante. Fica aquele sol iluminando toda a terra. Porque dia perfeito. Nós ainda somos imperfeitos. Mas o apóstolo Paulo diz que vai chegar o dia que em um abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Isso quer dizer o quê? Salvação da alma, regeneração completa, transformação completa, perfeita. E essa perfeição nós só alcançaremos no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Meus queridos, essa transformação, esse trabalho que o oleiro faz, é para nos melhorar, como eu já disse. Observe uma coisa, a pessoa que já sentiu fome, já passou fome um dia, ela sabe o que é passar fome, certo? Então, o dia que ela vê uma pessoa sofrendo, passando fome, ela não vai negar um prato de comida para aquela pessoa. Aquela pessoa que já foi um dia injustiçada, ela não vai querer injustiçar. A pessoa que um dia foi perseguida, ela não vai querer perseguir. A pessoa que sofreu a acusação, ela não vai querer acusar. Por quê? Ela sabe o que é passar por isso na própria pele. Da mesma sorte, o Senhor permite você passar o que você tem passado, é para poder te moldar, para quando você chegar numa hora melhor, numa fase melhor da sua vida, você não fazer aquilo que você sofreu. Ninguém gosta de ser desprezado. E aquela pessoa que um dia foi desprezada, ela nunca vai o quê? Desprezar alguém, porque ela sabe o que é ser desprezada. O oleiro é dessa forma que o oleiro trabalha, irmãos. Quando nós nos convertemos, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ele vai trabalhar no seu caráter, Ele vai trabalhar na sua vida espiritual, Ele vai trabalhar na sua vida financeira, Ele vai trabalhar na sua área conjugal, Ele vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. Mas é necessário nós aceitarmos ser trabalhados pelo oleiro. Nós temos que dar lugar para o oleiro trabalhar em nossas vidas. Meus queridos, nós estamos sendo moldados a cada dia.
Mas quando chegar aquele dia, nós seremos levados ao fogo. No grande dia do Senhor, no dia em que todos os seres humanos terão de prestar contas com Deus, nós seremos levados no fogo. Esse vaso de barro será levado no fogo, vai ser provado as obras dele. Se ele for aprovado, salvação. Se for reprovado, trincado, rachado, o que vai acontecer? Ele vai sofrer a condenação. Porque quem já viu um instrumento de cerâmica, que é um instrumento de barro, depois que você levou ele no fogo, ele já endureceu, não tem como mais você quebrar, peneirar e novamente tornar a fazer um vaso de barro ou qualquer outro instrumento de barro que seja. Ele só pode ser levado no fogo uma só vez. E naquele dia vai ser o teste final. Vai ser a provação final. O Senhor, ele vai ver. O Senhor, ele sabe, meus irmãos, das nossas vidas, ele sabe do nosso caráter. Ele conhece o nosso ego, ele conhece o que passa nos nossos pensamentos. O Senhor, ele conhece todos nós, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que sonda os rins e o coração. O que quer dizer isso? Ele sonda o interior, o mais profundo e oculto dos nossos corações. Se o nosso Senhor, ele achar que tem que amassar, quebrar esse vaso mais de uma vez, ele vai fazer isso, você pode ter certeza. Mas é para o seu próprio bem. Tem coisas dentro de mim e de você que tem que ser retirados aí. Talvez o ego, talvez o egocentrismo em excesso, talvez a arrogância em excesso, talvez a mentirinha que você fala, talvez as coisas que você faz, as escondidas. Deus, ele vai moldar porque ele quer te salvar. Deus, ele vai moldar porque ele quer te fazer perfeito, ele quer trabalhar. Meus queridos, o oleiro, ele nunca tem a intenção de lançar aquele vaso que se rachou, que se trincou fora. A intenção dele é moldar e fazer de novo. Meus queridos, nós vemos, quando nós lemos a palavra do Senhor, uma história que conta, narra a história da humanidade. Nós vemos que os anjos, eles pecaram, eles não guardaram a sua posição, e eles sofreram uma condenação eterna. Mas o homem, quando ele pecou, o Senhor, ele não quis lançar o homem na condenação eterna. Ele quis trazer o homem para si, que a Bíblia fala que o Senhor, ele fez aquele boneco de barro e nas suas narinas ele soprou vida e disse: façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que mostra mais a imagem e semelhança de Deus na sua vida? É quando alguém te chama para fazer alguma falcatrua, você não vai. Alguém te pede para poder compactuar, se mancomunar com ele, para poder ter algum bem ou algum ganho ilícito, você não vai. O que te faz parecer ter a imagem mais ainda de Cristo é a sua vizinhança te notar, perceber que você é um cristão genuíno, que não mente, que paga as suas contas em dia, que não passa ninguém para trás, que não faz falcatrua, é alguém honesto, justo e íntegro. As pessoas dizem: ali vai um cristão. Eu vi a história, meus queridos irmãos, de um certo missionário, que ele foi fazer missão em uma aldeia indígena. E esse missionário, quando ele foi fazer essa missão, ele ali trabalhando ali na obra, né? Ele trabalhando, pregando, evangelizando. Ele ali não teve sorte, o êxito de ganhar almas. Mas aquele missionário voltando para a sua terra natal, ali os líderes daquela missão mandou outros missionários para aquela missão. E aqueles missionários anunciando a Jesus Cristo, aqueles índios ali quando ouviram o evangelho, falar da mensagem de Cristo, eles disseram: esse tal Jesus Cristo que vocês pregam, ele morava ali naquela casa. Os missionários olhando ali falaram: como assim? Como que Jesus Cristo morava naquela casa ali? Por que eles acharam que Jesus Cristo morava naquela casa? Porque aquele missionário, as obras que ele praticava, o estilo de vida, a moralidade dele era como? Era semelhante à de Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas que vão se converter pelo seu estilo de vida. Tem pessoas que vão se converter pelo estilo de vida que você vive, pelo que você fala, pelo que você representa.
pela imagem que você transparece. Porque nós carregamos sobre os nossos ombros o Evangelho da paz. Carregamos sobre os nossos ombros o Evangelho da salvação. Isso nos foi incumbido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é necessário nós nos deixarmos moldar pelo oleiro. Se você tem se encontrado nessa noite sentindo como um vaso quebrado, trincado, rachado, pede o oleiro nessa noite para poder te trabalhar. Pede para o oleiro transformar, melhorar aquilo que está em você que é imperfeito. Meus irmãos, nós não devemos esconder nada de Deus. Nós temos que ser bem claros com Deus. Nem tudo que nós contamos para o pastor, para os diáconos, para os presbíteros, para alguém de confiança, é o que nós contamos para Deus. Com Deus nós temos que ser claro. O que você não conta para mim, você tem que contar é para Deus. Porque quem perdoa, quem transforma é Deus. A Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. O que quer dizer isso? Se eu estou sofrendo, pastor, alguma condenação, aquilo está me apertando, está me condenando, eu vou contar para o Senhor, que é alguém da minha confiança. Não porque o Senhor vai me perdoar o meu pecado, mas porque vai me ajudar a solucionar aquele problema, vai me confortar, vai me orientar, vai me aconselhar. Mas o perdão e a transformação é só Deus. O pastor ele vai estar encarregado, vai orar: oh Deus, ajuda o fulano de tal nisso daqui. Meu Deus, transforma ele nessa área, transforma ela nessa área. Mas o oleiro perfeito, quem vai te moldar para te transformar perfeito, é Jesus Cristo. Então, quando você entrar no seu quarto, a Bíblia diz, que nós devemos entrar, fechar a porta do nosso quarto. Isso quer dizer o quê? Momento de comunhão, de intimidade. É um momento de você revelar para Deus aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém, aquilo que te envergonha, aquilo que parece que as pessoas tudo já sabem. Porque quando, meus irmãos, nós fazemos algo de errado, qual que é a impressão que dá? Que todo mundo sabe, certo? Porque o pecado, ele nos envergonha. Sabe por que o pecado, ele nos envergonha? Porque nós somos nascidos de novo. Nós temos o Espírito Santo em nós. O ímpio, quando ele peca, ele não sente vergonha daquilo que ele faz, não. Sabe por quê? Porque ele está no maligno. Ele está nas trevas. Mas nós fomos chamados para a luz. Traz para a luz, meus queridos. Aquilo que tem te incomodado, fala para Deus: oh Deus, eu preciso de mudar o meu ego. Eu preciso de mudar o meu vocabulário. Eu preciso de mudar as minhas conversas. Eu preciso de mudar aquilo que eu tenho olhado, aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho praticado. O oleiro, ele vai tirar a imperfeição daí. Vai tirar os pedregulhos, vai tirar os entulhos, vai tirar as areias. Tudo aquilo que foi impuro no barro, ele vai tirar para poder te moldar de novo. E a cada vez que o oleiro vai moldando, meus queridos, ele vai fazendo melhor. Porque o começo do barro, do vaso ali, quando ele vai moldando, vai tendo as imperfeições. Mas cada vez que o oleiro trabalha, vai ficando melhor. Você já notou que quando você se converteu, você tinha muitas imperfeições, muitos pecados que você não vencia, muitas dificuldades que você tinha, agora você tem vencido com facilidade? Porque são fases, o oleiro está moldando, ele está trabalhando. E você tem ganhado experiência, tem sido transformado, porque o oleiro, ele tem trabalhado. Isso é motivo de alegrarmos, meus irmãos. É motivo de ficarmos felizes, sabe por quê? Sabe o que significa? Que o oleiro, ele ainda não desistiu de nós. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele está trabalhando ainda. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe por que tem tantos crentes, meus irmãos, que se desviam e não voltam nunca mais? Alguns até mesmo morrem no pecado. Sabe por quê? Porque eles não aceitam mais ser trabalhados. Se eles são chamados à atenção, eles não aceitam, eles se rebelam. Não quer saber de que é uma coisa? Eu gosto de tomar minha cervejinha escondido, gosto de ver coisas imorais, gosto de falar coisas imorais. E o pastor vai lá, repreende, os irmãos repreende, exorta dentro da palavra, porque tudo que nós falamos é dentro da palavra. O que ele faz? Ele não aceita. Quer saber? Eu saio dessa igreja, não quero saber mais disso daqui não. Vou para outra igreja.
Porque ele não quer ouvir a verdade. A verdade é quem limpa, meus irmãos. A verdade é quem transforma. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade o quê? E a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos da mentira, do engano, do pecado, e somos transformados. Somos libertos da imoralidade, somos libertos da mentira, somos libertos das falcatruas, somos libertos de todas as impurezas. Porque o Filho do Homem nos libertou. É bom ser liberto, não é, irmãos? Eu acho muito bonito quando uma pessoa, eu tenho um colega meu, ele é novo convertido, ele falou que ele passou por uma provação, que ele foi parar na prisão. Naquele dia Deus pegou ele. Ele fala: irmão Paulo, naquele dia Deus me pegou de jeito, mas me transformou. Ele teve uma situação que ele enfrentou, que ele chegou a ser preso, e era para ele ficar bastante tempo. E naquele momento, no momento do aperto, o que as pessoas fazem? Quando eles conhecem um pouquinho da palavra de Deus: ô Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou para a sua casa e te sirvo. E foi o que ele fez naquele dia, irmãos. Acontece, é natural. Tem pessoas que vão vir por medo, tem pessoas que vão vir por causa de bênção, tem gente que vão vir por causa de prosperidade. Mas numa dessas aí, o Senhor pega e dá a oportunidade de salvar a alma dele. E foi o que aconteceu com esse meu amigo. Ele falou que nesse dia que ele falou que aceitaria o Senhor, no mesmo dia ele saiu da delegacia pela porta da frente. E está até hoje servindo ao Senhor. Ou seja, precisou daquele momento de provação, de dificuldade na vida dele para ele ser transformado. O oleiro já estava de olho naquele barro, naquela terra, naquilo que ninguém dava nada. Pegou e fez algo de valor. Meus queridos, a Bíblia diz assim que não se coloca remendo novo em vestido velho. E nem se derrama vinho novo em odres velhos, porque se rompe o vestido e aumenta-se maior a rotura. Rompe-se os odres e derrama-se o vinho. Meus queridos, se você tiver como vaso trincado, rachado, pode esquecer, Deus não vai derramar azeite aí não. Quando nós falamos de azeite, nós estamos falando de unção, de um óleo precioso. Então, para Deus derramar um azeite, unção, capacitação na nossa vida, é necessário nós sermos trabalhados. E na hora que estivermos ali do agrado dos olhos do oleiro, o Senhor ele vai derramar azeite nas nossas vidas. Aí você vai experimentar o que é poder, aí você vai experimentar o que é cura, aí você vai experimentar o que é o poder de Deus, porque o Evangelho, ele não é só persuasão de palavras, mas ele também é o que? Demonstração de poder. Meus irmãos, eu novo convertido, em pouco tempo de convertido, o Senhor trabalhando na minha vida, eu tive muitas experiências sobrenaturais maravilhosas. Por quê? Porque o Senhor trabalhou, né? Ele vai deixando o vaso ali conforme, agradável, conforme os seus olhos, para derramar azeite, unção. E tem que ser assim nas nossas vidas. Deixa o oleiro te trabalhar. Não se recusa não. Não vai embora da igreja não. Não desiste do ministério que Deus confiou na sua mão, não. Não desiste daquilo que Deus já depositou na sua mão. O que Deus depositou na sua mão é algo grande, é algo de valor. O oleiro não coloca nada nas mãos de alguém que ele acha que aquela pessoa não vai dar conta. Se o oleiro confiou na sua mão é porque ele sabe. Deus, ele sabe. Ele já te moldou e vai continuar te moldando, vai continuar trabalhando na sua vida. Quando você menos esperar, já está cantando, já está pregando, já está evangelizando, já está fazendo missão, já está ganhando alma, já vai estar impondo a mão sobre os enfermos e curando, já vai estar pondo a mão sobre os oprimidos, eles vão ser libertos. Mas para isso é necessário uma preparação. O Senhor, ele tem cada dia nos preparado. Não se recusa não, meus irmãos. Como o presbítero, ele falou aqui, né, citando as palavras de Paulo, que nós não devemos deixar a congregação como é de costume de muitos. Esses são vasos, irmãos, que quando se quebram, eles não aceitam ser repreendidos. O que isso quer dizer? Não tem lugar neles de arrependimento. O vaso, meus queridos, que quando ele se trinca, o vaso genuíno, que é feito com barro legítimo, quando ele aceita ser trabalhado pelo oleiro, ele sabe: Deus, realmente eu pequei. Deus, realmente eu menti. Deus, realmente eu fraudei.
Deus, realmente eu fiz algo de errado, me perdoa. Ele chora, ele geme, ele pede perdão, ele fica dias maus, ele fica dias sem comer, ele chora por causa daquilo que ele fez. Por quê? Ele aceitou ser trabalhado pelo oleiro. E quando ele aceita ser trabalhado, o oleiro está amassando, está trabalhando, está melhorando aquele vaso. E aquilo que ele fez, ele não faz mais. Por quê? Porque ele realmente teve lugar de arrependimento. O arrependimento, ele é necessário. Sabe por quê? Porque quando nós nos arrependemos, nós somos justificados. Se nós somos justificados, a condenação ela não tem mais poder sobre as nossas vidas. Se você já chorou, já arrependeu, você não tem que dar crédito para o diabo que o diabo está falando. O diabo está falando, não, você mentiu. Você fez, eu estava lá, eu vi, eu sou testemunha. O diabo já não tem mais poder para te acusar. Porque quando nós nos arrependemos, confessamos, nós somos justificados. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia vai dizer assim: quem intentará acusações contra os escolhidos, se é Deus quem os justifica? O nosso advogado, ele é Deus. Deus é o nosso advogado, meus queridos. Deus é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Meus irmãos, para ficar mais claro, você está jogando num time que está vencendo. Está jogando no time dos vencedores, né? A gente usando essa simbologia, dá a entender que nós estamos do lado que não perde. Com Cristo você não perde. Ah, mas eu pequei, irmão Paulo, eu tropecei, o diabo já falou que meu ministério acabou. Ah, irmão Paulo, a minha chamada eu acho que é pequena. Ah, irmão Paulo, eu me considero pequeno diante dos grandes. Meus irmãos, com Cristo é vencer ou vencer. No vocabulário do Evangelho não existe derrota. No vocabulário do Evangelho é vitória. Nós estamos no time dos vencedores. Aí alguém vai dizer, se no time do Evangelho é só vencedores, porque Paulo perdeu a cabeça. Se no time dos vencedores, no Evangelho, né, o Evangelho de Cristo é dos vencedores, por que João foi preso na ilha de Patmos? Porque Isaías foi cerrado no meio? Porque Paulo, Pedro, Tiago, João sofreram perseguições, martírios, sofreram humilhações. Lá no livro do escritor dos Hebreus, se eu não me engano, no capítulo de número 12, vai dizer que muitos sofreram a condenação, sofreram o dano, não querendo ser livrados, a fim de receberem uma recompensa melhor. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Aquele homem que estava sendo perseguido pelo Evangelho, talvez o soldado que estava diante dele falou, você nega Cristo agora ou então corta a sua cabeça. Aquele homem, meu irmão, o coração já estava ardendo, desejoso de morrer, porque ele sabia que ele iria receber uma recompensa melhor no céu. Ele sabia que o corpo ia cair, mas a alma iria se encontrar com Jesus Cristo. Meus irmãos, com Cristo é vencer, não existe derrota não. Não existe derrota. Ah, mas irmão Paulo, eu sofri uma humilhação. Ah, mas irmão Paulo, eu sofri uma afronta. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como eu disse, se você sofreu humilhação, você não vai querer humilhar ninguém, porque você sabe o que é humilhação. Se você foi perseguido, você não vai querer perseguir, porque você sabe o que é ser perseguido. Então isso está contribuindo para o seu bem. Nós somos vasos de barros na mão do oleiro. E esse oleiro, meus irmãos, é o melhor profissional que existe. Ele sabe trabalhar. Com ele não tem lixeira, com ele não tem desperdício. Ele sabe como trabalhar. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa noite, agradecendo pela mensagem que Deus ele nos concedeu. Senhor, meu Deus e meu Pai. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. Deus abençoe a todos.